Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria no nosso coração, estamos dando início à transmissão de mais um culto aqui da Igreja Batista Missionária. Irmãos, nós estamos também fazendo um momento de teste, numa nova forma de transmitir, e nós gostaríamos de obter dos irmãos que estão nos acompanhando, tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram, que está sendo transmitido simultaneamente pelos dois meios de comunicação da igreja. Gostaríamos que você desse o seu ok. Como é que está chegando o áudio, a imagem, se está tudo certo, tudo ok, para que a gente possa dar início a esse momento de culto, de louvor e de adoração ao Senhor. Nós vamos aguardar apenas um segundinho para que os irmãos possam nos dar algum tipo de retorno como que a imagem e o som está chegando aí na sua casa, através do seu celular ou através da sua televisão. Eu gostaria de, nesta manhã, pedir para você se reunir, seja ao redor de uma mesa, seja na sala, contanto que você tenha algo que possa, junto comigo, acompanhar essa transmissão, esse momento de louvor, esse momento de adoração. Então eu não gostaria que você apenas assistisse no sentido de acompanhar, mas que você participasse desse momento, aí onde você está, poder adorar a Deus. Pegue a sua Bíblia, é uma escola bíblica dominical, é culto ao Senhor, é um tanto diferenciado como temos falado, mas eu quero que você participe desse momento. Então, para darmos início, eu gostaria de ler Apocalipse capítulo 15, do versículo 2 até o versículo de número 4. Apocalipse capítulo 15, do verso 2 até o 4. Diz assim a palavra de Deus: Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus juízos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Nesta manhã, feche os seus olhos onde você está aí na sua casa e vamos orar, colocando esse momento na presença de Deus. Pai, nós estamos aqui nesta manhã de domingo na presença do Senhor. Ó Deus, para adorar o teu nome, para engrandecer o Senhor. Os meus irmãos não estão aqui presentes, mas os meus irmãos, servos do Senhor, estão nas suas casas, ó Deus, acompanhando essa transmissão. Ah, Senhor, o teu Espírito, ele está muito além de um templo, ele extrapola as quatro paredes. O teu Espírito habita no teu povo. Por isso nós te pedimos, ó Espírito Santo da verdade, nos conduza nessa manhã a um momento de adoração, de louvor, de exaltação, de engrandecimento do teu nome. Porque, Deus, nada pode calar a nossa adoração. Nada, ó Deus, em nenhuma circunstância pode impedir que nós exaltemos e engrandeçamos o teu nome, porque tu és merecedor. Nos abençoe nesta manhã. Abençoe meus irmãos aí nos seus lares. Abençoe
os irmãos que aqui vão ministrar o louvor, e que a presença do Senhor faça toda a diferença nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar a Deus aí onde você está, na sua casa, declarando que o Senhor é a cura para o nosso coração, a cura para a nossa vida, para a nossa alma, o consolo que nos traz a paz. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és
Deus, eu sei que é a tua fidelidade é que leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Essa canção que nós vamos louvar agora, ela tem uma frase que eu gosto muito, que diz: os teus olhos, Senhor, revelam que eu nada posso esconder. E é isso que o Salmo 139 declara. O Senhor nos viu a substância ainda informe. A Bíblia diz que Ele sabe os nossos pensamentos. Ele sabe o que vamos falar antes mesmo que a palavra nos chegue à língua. Vamos louvar a Deus com o nosso coração, com a nossa alma, força e entendimento. Ele merece, Ele é digno do nosso louvor. Majestade Santa, nós te adoramos, Jesus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece
sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Amém, Deus. Nós vamos orar e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui na presença do Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estar na tua casa, de poder estar cantando ao Senhor e poder estar ouvindo também a tua palavra. Senhor, nós te pedimos que durante esse momento de pandemia, de doença e de distância, que a gente possa não esquecer, Senhor, da tua fidelidade, de tudo que o Senhor tem feito e pelo Senhor ter alcançado as nossas vidas. Nós simplesmente, Pai, às vezes esquecemos de agradecer pelas dádivas que o Senhor já concedeu, que são simplesmente a vida, o alimento, o comer, o vestir e ter um teto sobre a nossa cabeça. Que o Senhor possa estar abençoando todas as casas, todos os irmãos que estejam nos assistindo. Que o Senhor possa estar trazendo uma palavra de conforto, de confiança e de alegria para os nossos corações, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Deus, e que o Senhor seja o centro de cada coisa que está sendo feita aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Muito bom estar na casa de Deus para louvar o seu nome, engrandecê-lo. Você aí na sua casa, eu aqui no templo, mas juntos, através dessa maravilhosa rede de transmissão, nós podemos adorar o Senhor. Meus irmãos, desde o início desse momento difícil que o país está vivendo, não só o país, mas o mundo, nós iniciamos uma série chamada A Mensagem de Apocalipse para
tempos difíceis. E nós vamos dar continuidade hoje, se o Senhor nos permitir, nós poderemos encerrar essa série no próximo domingo. Mas para você que está aí na sua casa, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Nós vamos ler 3 porções aqui no livro, do capítulo 4, do versículo 8 até o versículo de número 11. Apocalipse 4, do versículo 8 até o versículo 11. Depois eu vou estar mostrando anunciando quais serão os próximos textos. Mas para começarmos, Apocalipse 4, a partir do verso de número 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Capítulo 5, a partir do verso de número 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, sabedoria e força, honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja o louvor e a honra, e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Apocalipse 7, verso 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, na série que nós temos transmitido, nós já mostramos aqui que o Apocalipse proporcionou a João e à igreja do primeiro século, antes de mais nada, uma visão do Cristo glorificado. Depois nós mostramos que ele mostrou a João, ele revelou a João, deu a João e proporcionou a João uma visão do Deus entronizado, uma visão do Cordeiro como Senhor da história, também uma visão de Deus como o justo juiz, uma visão do Deus que guarda o seu povo
E domingo passado nós finalizamos falando sobre uma visão do Redentor que ama o seu povo. Nessa manhã nós queremos mostrar que o Apocalipse também proporcionou a João e às igrejas do primeiro século uma visão do Deus digno de adoração. Quando nós lemos o Apocalipse, nós constatamos que a adoração é um tema importante e predominante em todo um livro, a tal ponto de alguns estudiosos afirmarem que o objetivo principal e o tema central do livro é a adoração correta a Deus. Particularmente não concordo que esse seja o tema central, mas eu concordo que é um tema predominante em todo o livro. Meus irmãos, seguramente essa ênfase tão grande de Apocalipse na adoração tem a ver com o contexto político e o contexto religioso no qual João escreveu. E eu vou falar um pouquinho desse contexto para que os irmãos compreendam o porquê de João dar tanta ênfase à adoração nesse livro. As igrejas para as quais o Apocalipse foi escrito estavam situadas na província romana da Ásia, no caso, Ásia Menor. Ficava para nós hoje no norte de um país chamado Turquia. Em todas as cidades onde estavam essas 7 igrejas, a adoração ao imperador, irmãos, era algo muito popular. De maneira que as cidades da Ásia disputavam entre si para ver quem conseguia o privilégio dado por Roma de construir um templo em homenagem ao imperador. A primeira cidade na época que conseguiu esse feito foi a cidade de Pérgamo. Possivelmente esta é a razão porque Jesus, quando manda a carta para essa igreja, diz: eu sei o lugar onde tu habitas, que é onde está o trono de Satanás. Essa expressão possivelmente diga respeito ao fato de que Pérgamo era o centro da adoração ao imperador na Ásia. Havia uma classe sacerdotal que promovia esse culto imperial. E durante o governo de Domiciano, que foi basicamente de 81 a 96 depois de Cristo, durante esse tempo, a recusa em confessar o senhorio e a divindade do César era considerada na época falta de patriotismo, era considerado um delito político passivo de uma severa punição. Ou seja, na época que Apocalipse foi escrito, quem se recusasse a participar na adoração ao imperador seria considerado um subversivo político, um inimigo do império ou um cidadão desleal a Roma e a sua política. E essa situação colocou os cristãos do primeiro século diante de um conflito de lealdades. Qual era o conflito? O conflito era a quem ser leal, a quem adorar, Cristo ou César. A confissão de fé dos súditos leais do Império Romano era a seguinte: Jesus é o Senhor, melhor, César é o Senhor. Mas a confissão de fé dos cristãos, dos servos leais de Jesus, era Cristo é o Senhor. Mas além desse contexto que eu mencionei, quando você lê o Apocalipse, você vai ver que o Apocalipse menciona a adoração ao dragão. No capítulo 13, o dragão, que é um símbolo ou uma representação simbólica de Satanás no livro, o dragão é adorado pelos homens na terra. O Apocalipse também fala da adoração à besta que sobe do mar, que é uma representação do poder político, uma representação do anticristo. No capítulo 9, o Apocalipse também trata da adoração a ídolos mortos e da adoração a demônios. E mais,
você vai perceber que o Apocalipse também trata da adoração a anjos, porque João, por 2 vezes, foi tentado e se mobilizou para adorar anjos. Mas em todos estes casos, a adoração era pecaminosa, era ilícita e era usurpada. A mensagem de Apocalipse para aquela época era: não é lícito adorar o dragão, ou seja, Satanás. A mensagem era: não é lícito adorar a besta, ou seja, não é lícito adorar o Estado, nem adorar o seu representante. A mensagem de Apocalipse era: não é lícito adorar ídolos feitos por mãos humanas, não é lícito adorar demônios. E o Apocalipse também enfatiza: não é lícito nem sequer adorar anjos. A ênfase em Apocalipse é que somente o Deus entronizado e o Cordeiro que foi morto são dignos de adoração. De maneira que a partir disso, nós podemos dizer que a adoração, meus irmãos, só é legítima e autêntica se ela for tronocêntrica e se ela for cordeirocêntrica. A adoração só é lícita e autêntica se ela for teocêntrica, se ela for cristocêntrica. De maneira que qualquer louvor que tem o homem como centro, esse louvor é antropocêntrico e, portanto, é uma distorção e é uma usurpação da adoração bíblica. O Apocalipse apresenta, irmãos, uma mensagem enfática e uma mensagem positiva da adoração a Deus, mesmo em tempos difíceis. No capítulo 4 que nós lemos, aquele que está sentado no trono recebe a adoração dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. Se você prestou atenção nesse cântico de adoração no capítulo 4, você vai ver que essa corte celestial adora a Deus por ser Ele santo e, melhor, superlativamente santo, por ser Ele soberano, todo-poderoso e eterno, bem como por ser Ele o Criador de todas as coisas. No livro de Apocalipse, no capítulo 5, que nós lemos, você vai perceber que milhares e milhões de seres angelicais, bem como toda a criação, louvam, exaltam, engrandecem e adoram ao Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro por causa da sua obra de redenção. Meus irmãos, só uma informação para você. Ao todo, nós encontramos no livro de Apocalipse 16 cânticos de louvor e de adoração. E nesses cânticos o Senhor é adorado por seus atributos, por suas grandes obras, como Criador, como Redentor e como justo juiz. De fato, Apocalipse proporcionou a João e às igrejas da época uma visão do Deus entronizado, uma visão do Deus adorado, uma visão do único Deus que é digno de adoração. Em nossa sociedade, o humanismo, ele permeia todas as áreas do conhecimento e permeia todas as áreas da vida. Só para os irmãos entenderem, essa filosofia chamada humanismo, ele simplesmente coloca o homem como sendo o centro e a medida de todas as coisas. Essa filosofia, meus queridos irmãos, de maneira triste, tem causado um estrago grande na pregação e na adoração cristã dos nossos dias. Por isso, a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã é que não podemos ceder às pressões do nosso tempo e negociar com a adoração ao nosso Deus. Não podemos ceder às pressões do nosso tempo e negociar a adoração ao nosso Deus. Nós vivemos numa época de pluralismo religioso.
Uma época onde a diversidade de crenças e religiões, a diversidade de deuses e objetos de culto é supervalorizada. Em nossos dias, falar em crença correta, falar em conversão a outra religião, falar em adoração exclusiva ao único Deus verdadeiro, essa pregação é considerada algo politicamente incorreto e é visto como expressão de preconceito religioso e de intolerância. Mas o Apocalipse nos ensina que não devemos ceder a esse discurso. E aí você diz, como pastor? Se Apocalipse foi escrito, nem sequer existia a pós-modernidade. Eu vou lhe dizer por quê. Porque na época que Apocalipse foi escrito, além do imperador romano, os gregos e os romanos adoravam uma diversidade de deuses. E a ênfase de Apocalipse é que o Deus entronizado requer do seu povo culto, serviço e louvor exclusivo. A mensagem central de Apocalipse é: ouve, ó Israel, ouve, ó igreja, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Tem um Deus adorado em nosso tempo, que no presente momento esse Deus foi destituído do trono. É o Deus chamado dinheiro, um vírus, um inimigo invisível, está colocando de joelhos as potências econômicas da Europa, da Ásia e da América do Norte. Colocando de joelhos um único vírus, um vírus que se disseminou, que se espalhou, que se multiplicou e tornou-se essa pandemia que nós temos assistido. Esse inimigo invisível, ele simplesmente tem mostrado que ele não respeita o contra-cheque, o quanto você tem na conta, a cor da sua pele, o bairro que você mora, se é numa mansão ou no casebre. Ele está mostrando que o dinheiro, esse Deus tão adorado em nossos dias, ele não faz nenhum sentido. E no lugar do dinheiro, qual tem sido o Deus mais adorado recentemente? É o Deus chamado ciência. Se você assistiu às reportagens, se você assistiu os jornais, duas palavrinhas você escuta constantemente: informação técnica baseado na ciência. O Deus ciência parece que está rivalizando com o Deus que se assenta no trono, mas eu quero lhe dizer que o conhecimento, que a ciência não rivaliza com o Criador, porque quem deu o conhecimento e a capacidade ao homem foi o Criador. Quem colocou na criação todos os recursos necessários para os homens encontrarem a cura para as doenças ou a cura para esse vírus não é a ciência, mas foi o Deus Criador. E compete aos homens que lidam com a ciência usar essa inteligência para encontrar o que o Criador já deixou na sua criação. Então, meus queridos, essa é a lição. Não podemos negociar a nossa adoração. Mas a segunda lição que eu quero deixar para nós nesta manhã é que a adoração ao Deus entronizado deve ser praticada mesmo em tempo de crise. A adoração ao Deus entronizado deve ser praticada mesmo em dias difíceis, mesmo nas noites escuras da vida. Conforme nós mostramos e temos mostrado aqui, João estava preso na ilha de Pátimos por causa de sua fé. Os cristãos estavam sofrendo perseguições e sofrendo pressões, tanto por parte do governo romano, como por parte dos judeus. A igreja na época de João estava vivendo dias sombrios, estava vivendo dias de nuvens espessas no horizonte. Mesmo assim,
A mensagem do Apocalipse incentivava, motivava e encorajava os servos de Deus a continuar adorando a Ele e prestando a Ele a adoração exclusiva. Então eu quero concluir nesta manhã dizendo o seguinte: à semelhança dos cristãos do primeiro século, nós somos desafiados a prosseguir adorando ao nosso Deus, mesmo em tempos de pandemia. Nós somos desafiados a prosseguir adorando ao nosso Criador, mesmo em tempo de isolamento social, de confinamento nos lares, mesmo no tempo de templos fechados, mesmo num tempo de ameaça à nossa saúde, de perigos de morte, de crise política e econômica que assola o mundo e que assola o nosso país, nós somos desafiados a continuar adorando aquele que se assenta no trono e o Cordeiro de Deus que foi morto. Eu não quero aqui minimizar as coisas, no sentido de dizer que isso não é nada. Eu quero lhe dizer que eu concordo com você quando você diz: as coisas estão difíceis. Está difícil? Está. Mas não negocie a sua adoração. Está difícil, meu irmão? Está. E quem disse que ia ser fácil? Mas não cesse o seu louvor. Está difícil? Eu sei que está. Está doendo? Eu sei que está. Dói na alma, dói nas emoções. Talvez para alguns doa no estômago. Mas não pare de adorar. Então nesta manhã, eu queria lhe convidar para que nos juntemos ao coro celestial e adoremos ao Deus entronizado e ao Cordeiro de Deus. Àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra, e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Que Deus em Cristo abençoe as nossas vidas nesta manhã, abençoe as nossas vidas nesse tempo difícil. Mas eu gostaria de concluir esse momento orando com você. Se você puder, se estiver em condições, eu não gostaria que você ficasse olhando agora para a tela do computador, do seu celular. Mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você, se puder, onde estiver, se colocasse de joelhos nesta manhã, diante daquele que merece a honra e a glória. E nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, bendito seja o teu nome para todo sempre. Nós estamos, ó Deus, vivendo um momento de extrema complexidade na humanidade e no nosso país. Nós estamos, ó Deus, todos os dias sendo bombardeados com notícias más, com previsões sombrias quanto ao futuro da saúde, da economia, da política no mundo e no Brasil. As nuvens estão escuras e parece, Deus, que os prognósticos é que elas ainda podem escurecer um pouco mais. Mas nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja, nós somos ovelhas do teu rebanho, nós somos ovelhas do teu pastoreio. E nós estamos aqui nesta manhã clamando ao Todo-Poderoso: levanta-te do teu trono, age em favor desta nação, age, ó Deus, e coloca a tua mão soberana para impedir com que isso se alastre muito mais. Deus de toda a terra, tu podes fazer cessar, tu podes, ó Deus, dar um ponto final a tudo isso, e nós colocamos diante da tua presença. Mas nós queremos dizer,
como disse Sadraque, Mesaque e Abednego para o rei Nabucodonosor: se o Senhor quiser, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não quiser, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses. Pai, nós vamos continuar te adorando, nós vamos continuar te exaltando, nós vamos continuar engrandecendo o teu nome, nós vamos continuar exaltando, engrandecendo, glorificando, celebrando aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro de Deus que foi morto. Receba nesta manhã a nossa adoração, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu queria aproveitar esse momento antes de finalizar e dizer que à noite, se o Senhor assim nos permitir, às 19h30, nós estaremos aqui numa transmissão ao vivo, enfatizando, o culto de hoje à noite não será gravado, é uma transmissão ao vivo. Então eu já queria preparar você para que nesse horário você pudesse já estar pronto, a postos, para nós adorarmos a Deus às 19h30 da noite. Que Deus em Cristo nos abençoe.